Programa não recomendado para menores de 12 anos. 35 anos do terror dos caixas eletrônicos. Layout de teclado alternativo para o coco. Restauração épica de uma máquina Unix raríssima. Nossa resenha da Rio Retro Games. Aqui fala o seu repórter retro, diretamente dos nossos estúdios em Retrópolis, com as últimas notícias da velhice do seu PC. Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio do Repórter Retro, nosso podcast de notícias de retrocomputação. Estamos chegando no episódio número 105, que, por falta de imaginação, é apenas um número divisível por 3, ou seja, não é primo. Cara, mas não, esse número me traz lembranças de quando eu ganhava um cruzeiro para comprar chiclete nos anos 80. Nota do editor, isso foi nos anos 70, não nos anos 80. Ele era 15 centavos cada chiclete, eu ficava querendo que desse para 7, mas só dava para 6. Eu tentava convencer o dono da banca a me dar 7 por um cruzeiro, mas ele só dava 6 e eu ia embora com 10 centavos de troco. Direto do túnel do tempo. Traumas econômicos do passado. Então somos nós aqui. Eu ia falar do tal do FM 105, né? Que sempre aquela música bem arroz de festa, né? Paulo Massada e companhia. É melhor começar logo esse episódio que está piorando. Está escalando de uma forma assustadora. Bem, não, mas vamos nos apresentar, que não nos apresentamos. Com todas as memórias obscuras, não nos apresentamos. Eu sou Ricardo Pinheiro. Eu sou Juan Carlos Castro. E eu aqui, Giovanni Nunes. O João perdeu a chave, então ele não pôde entrar. Bem, começamos com 2024 das efemérides. E o pessoal, vão te contar, né? Como o pessoal fez coisa. Nossa, nesses períodos. Tá mais distribuído pelas décadas. Tem coisas assim bem. Tem de 30, de 35, de 40, de 45. Tem para todos os gostos, para todas as faixas etárias. E a gente começa com as efemérides mais recentes, com as de 30 anos. E a primeira que vamos falar: 30 anos da melhor versão, melhor sistema operacional que a Microsoft já fez. 30 anos do MS-DOS 6.22. Quem discorda já vai sabendo que você está errado. Ele é melhor por ser o último, né? Então tinha mais bugs corrigidos. Ele é melhor por não ser o 4, né? E ele é melhor porque ele era standalone, e depois o DOS continuou existindo a partir dali, mas ele passou a ser um mero loader do Windows 90X. Então o último DOS independente, não colonizado, não escravizado, foi esse 6.22. Ele era o 6.22, foi a versão, falou bem o Juan, foi a última versão, né? E aí já trazia algumas coisas várias coisas foram sendo feitas correções ao longo do tempo. Main Maker, que já surgiu lá no DOS 5, esse já trazia na época que estava o auge a história do Stacker para compactar o disco, e ele trouxe o Drive Space. O Main Maker eu acho que é do DOS 6, porque a Microsoft fez uma bagunça, né? Ela lançou o 6, o 6.2 e o 6.22 tudo junto. Não sabe, bagunça. Você sabe que até hoje a Microsoft não sabe contar, né? Ah, tá. Eu tenho uma vaga memória de ter existido um DOS 6.21. É memória falsa ou procede? 21 eu não, acho memória que falsa não. Existiu sim. Teve muito bug fix nessa época, teve troca de nome do arquivo de sistema que fazia compressão. Uma hora era DBL Space, ou outra passou a ser DRV Space. Não me perguntem qual veio antes, qual veio depois. Vocês, caros ouvintes, deem uma olhadinha também no texto, tá lá no Museu Capixaba. Explica essa questão toda. A nova versão surgiu em decorrência da disputa judicial entre a Microsoft e a Stack Electronics, que fazia o Stacker, que era a base do Double Space, que havia na versão 6.0. Como a Microsoft perdeu e ela teve que sair recolhendo do mercado todas as versões do MS-DOS 6.2 e ainda não vendidos, e aí ela teve que remarcar tudo para lançar logo depois a versão 6.21, que saía sem o algoritmo de compressão, e aí a versão 6.22, que ela vinha com outro programa de compressão, que era o Drive Space, que era uma versão licenciada do Double Disk, um programa de uma outra empresa, da Virtusoft System, que a versão dele era 5% mais lento que o próprio Double Space. Então, ou seja, existia uma 6.0, 6.1, a 6.0, a 6.2. Não. Pera aí, existiu a 6.0, ok, que é de 93,
Depois eles lançaram a 6.12, a 6.20, né? Depois lançaram a 6.21, 6.2, zerado. Depois lançaram a 6.21, penha para penha. Depois eles lançaram a 6.22, penha para penha também. Depois eles lançaram a 6.23, que também é penha para penha. Depois lançaram o 6.25, que é olaria para penha. Mas eles tiveram. Mas eu não lembro. Teve 6.23, 25, eu não lembro dessas. Você só tá de zoeira com os trajetos dos ônibus. Não, eu não tô de zoeira. Saiu até 6.25. A 6.23 e a 6.25 foram para bancos e organizações militares. Ah, tá. Teve a versão 6.23 e 6.25 para organizações militares americanas, para bancos. A 6.24 nunca saiu porque eles não queriam ir para Mariópolis. É, verdade. Não queriam ir para Mariópolis. Não queriam rodar nessa. Verdade, mas teve as versões sim. Teve, por Me pergunto se existe imagem desses doses restritos, o 6.23 e o 6.25. Esse eu acho difícil. É difícil, não quer dizer que seja impossível. Eu acho que o Julian Assange desencavou coisas mais macabras dos militares americanos, então. Basicamente o 6.23 e 6.25 de suporte a FAT 32. Já tá um pouquinho no futuro, né? Já pegamos um file system já que seria do Windows 7, do MS-DOS 7. E também são MS-DOS 7. E vale lembrar o seguinte, saindo do DOS, vamos falar de outro DOS. Vamos falar de isso. DOS. No mesmo mês, um desenvolvedor chamado Jim Hall colocou um post anunciando inicialmente o PD-DOS, que de lá para cá continua o desenvolvimento, se tornou o FreeDOS 30 anos depois. São 30 anos do FreeDOS, que era o sistema operacional, que é uma versão, não é uma versão do DOS, é um código que é feito do zero, completamente compatível com o MS-DOS, de código aberto, e daquela coisa, roda da boot, entre outras coisas, de qualquer canto. Acho que ele boota até da paralela. De coisa velha até coisa nova, tá? Sim. Tinha uma época que notebooks da Dell você pediu a comprar com o sistema operacional e não pode vender esse sistema operacional. Eles mandavam o notebook com FreeDOS instalado. Sabe onde mais aparecia? Se você trabalhava numa empresa, e isso acontecia e ainda acontece muito. A empresa vai atualizar o parque de máquinas e ela vende para os seus próprios empregados assim, com preço bem camarada. E eles zeram o HD e instalam FreeDOS. Muitas empresas faziam isso. Eu sei que assim, a gente chegou a esbarrar com o FreeDOS rodando em vários lugares, inclusive nas máquinas de consulta de preço da loja americana. Sim. Então assim, ele tá aí, a versão atual é a 1.3. O desenvolvimento está seguindo na medida do possível, seguindo de uma forma lenta, mas está andando. E ele roda hoje em dia. Então, se você olhar numa matéria que está lá no Ars Técnica comentando dos 30 anos, tem os caras rodando planilha, tipo as EasyS, que era uma planilha compatível com o Lotus 123 nele, rodando jogo, como joguinhos do Commander Keen, né? Basicamente, o que ele não roda é só uma coisa. Não, na verdade são vários que em essência são a mesma coisa, que é o Windows em modo 386, que é o Windows 386 2 ponto alguma coisa, ou todo o Windows 3 ponto alguma coisa, porque o Windows se entranha dentro do código do DOS de uma maneira tão profunda que ele precisa ser muito similar ao DOS para o Windows rodar, mas eles têm a esperança de que um dia eles possam rodar. Tem gente trabalhando nisso. A meta deles é fazer isso na versão 1.4. Exatamente. Na versão 1.4 vai ter suporte para rodar um Windows, rodar os Windows do 3, todas as versões até o 3.11, né? E aí já estão anunciando a distribuição, quando vai estar disponível em breve. Eles pretendem estar distribuindo. Talvez, quem sabe, quando você ouvir, caro ouvinte, no futuro esse episódio, você terá a versão de 1.4 até suporte para você poder rodar o Windows até o 3.11 em toda a sua glória. Mas não é para agora não, né? Se você está ouvindo fresquinho, saído do forno, esse Repórter Retro, certamente isso ainda não vai estar disponível. Exatamente. E agora vamos falar de um computador criminoso? O Atari 35... O César teve ou ainda tem um dele? Acho que ele ainda tem. 35 anos do Atari Portfólio. Criminoso porque, afinal de contas, todo mundo que assistiu Exterminador do Futuro 2
aquela explosão, o filme mais visto do ano da graça de 1991 ou 92? 91? 92? 92. Lembram no início que o John Connor hackeia um caixa automático. E ele usa um Atari Portfólio para isso. Mas foi a mãe dele que ensinou ele a fazer isso. Se a mãe ensinou, não é errado. Então, assim, a máquina foi lançada, ela montou agora 35 anos do seu lançamento. Tem uma matéria até um artigo no site da Silicon Underground, onde o autor, o David Farquhar, ele comenta sobre, fala do lançamento do pioneirismo dos Palm Tops PCs, né? O primeiro que surge aí. Então, não é computador de mão não era uma coisa completamente inédita, mas da maneira como ele era e o preço que ele custava tipo apenas $100 acima do que custava uma agendinha eletrônica da Casio. Então, assim, alguns vão dizer assim, olhar e vão dizer assim, pô, mas isso aí é quase um netbook, um avô dos netbooks, pronto. Ele podemos dizer que ele é um avô dos netbooks. Ele não era 100% compatível com o PC, né? A tela era de 40 colunas, basicamente só rodava programas em modo texto, e na prática acredito que a maior parte das pessoas que compravam usavam o software que vinha com ele só. E hackeavam caixas eletrônicos também. Isso, usava como agenda, usava pra tinha uma planilhazinha que rodava. Ele tinha um modo gráfico que tinha 240 por 64. Que era uma coisa. E olha lá. 128K de memória, no caso, armazenamento e tudo, que era o pior, você separar a memória entre programas que executavam e armazenamento. Usava 32K para armazenamento, 96 para memória. Ou seja, se o programa exigisse no mínimo 128K, não rodava. Existiam uns portfólios que saíram com 512K, mas esses são extremamente raros. Ele não foi um projeto da Atari, uma coisa britânica, se eu estou enganado, agora não falha o nome, que a Atari comprou. Foi da Psyon? É da Deep, que depois virou a Psyon, né? Mas a parte curiosa dessa história toda aqui é que a Atari, ela desenvolveu os 3 factors. Os 3 factors do notebook existem até hoje, né? Passando por ela, né? Não, o notebook trambolhão, o notebook fininho e o notebook pequeno. Olha a foto que eu botei aí. Sim. O Stacy, o STBook e o portfólio. O resto é tudo, até hoje, a variação sobre o mesmo tema. Assim, ela não desenvolveu pequenininho, né? Convenhamos, né? Aí o interessante é que ele saiu a $400 no lançamento, depois caiu para $300, apenas de comparação. O Pocket PC, que saiu logo depois, custava $2.000, e os Palm Tops da HP saíram 2 anos depois, custando $800. Ele rodava. Da HP 95? Ele rodava um 8088, um compatível 88 da Okidata, rodando a 4,92 MHz, né? Mais rápido que o XT, Mais rápido que o XT. E aliás, esse processador da Okidata era licenciado pela Intel. Ele usava 3 pilhas de alimentação. Pilhas AA. E com uso leve durava 3 semanas. Tinha memória, cartões de memória para armazenamento, que você podia fazer. Nossa, o cartão de memória 128K custava quase o preço de um, né? Custava $200. É bom enfatizar que a memória era AA. Eu lembro que tinha um notebook portáteis que você botava pilha também, e era uma pilha grande, tá? Sim. Ele tem assim, é uma máquina interessante, tem um certo legado, né? Não só no ramo de assalto-banco, por favor, gente. E foi produzido até 1993, né? Porque foi na época que a Atari estava no desespero, ela focou no Jaguar e afundou a abraçada nele. Sim, aquele programa do Silvio Santos da criança do foguete, né? Você quer investir em quê? Você quer no Jaguar? Sim! Deu. Agora falando uma outra coisa que deu muito, muito, muito bem, quer dizer, muito bem. É o protagonista do nosso bem recente episódio 152. 40 anos do Commodore Plus 4. Que estará presente na Retro Rio de 2024. Sim. Já vão sabendo, ouvintes, quem for irá ver um Commodore Plus 4 lá em toda a sua glória. E terá um déjà vu do TK-95. Em toda a sua leite glória. Não precisa falar muito dele, já falamos no episódio 152, assim como vamos falar muito do próximo, né? Que nós tivemos no episódio 124. Podemos falar dele e lembrar que ele foi lançado no começo de 84, mas
A própria Commodore falou que só ia lançar quando tivesse condição de fabricar em quantidade, porque ela mal estava conseguindo entregar, como se fosse o Commodore 64 naquela época. Então, assim, ela resolveu fazer esse cara, porque sabe sei lá que motivo, e lançou esse cara e menos de um ano cancelou também. Em Maras Notícias nós falamos sobre ele lá no episódio 152. Ouçam, foi um episódio bem interessante, né? Então, falamos daquele bairrozinho na cidade de Retrópolis, é aquele bairrozinho meio alternativo, né? Aquela área meio alternativa do bairro da Commodore. Vale a pena vocês conhecerem. É uma área gótica, porque tudo que a única coisa boa que a Commodore fez nesse projeto aí foi fazer as máquinas na cor preta para já estarem prontas pro velório, né? Pô, a próxima efeméride nós também tivemos um episódio sobre ela, falamos um bocado. É um querido nosso, um favorito nosso, 40 anos do jogo Tetris. Na Rússia Soviética, a efeméride faz você. Nós já tivemos o episódio 124 sobre Tetris. Recomendo que você ouça, vá lá e visite. É um dos meus, particularmente é um dos meus episódios favoritos, não só porque eu gosto de Tetris pra caramba, mas também porque é um episódio muito rico, muito interessante. Alguém falou outro dia comentando sobre o filme que fizeram, meio fantasioso, a história do Tetris, não sei o que. Eu falei assim, vai lá e ouve o episódio da gente. É tão bom quanto o filme. Vai lá e ouve. Teve gente que falou, pô, ficou bom mesmo o episódio, bem legal. Falei, pois é. E de vez em quando eu me perco, me paro para assistir Campeonato Mundial de Tetris Clássico. Aliás, vejam, no YouTube tem campeonato de Tetris, tá tendo as eliminatórias ultimamente. É insano os caras jogando. É insano, mas vale a pena. Tá nas Olimpíadas de Paris? Não, ainda não colocaram como esporte olímpico, e isso é uma tristeza. É lamentável, né? Lamentável não fizeram isso. Mas a terceira efeméride de quarentona é uma efeméride que está relacionada a um assunto que também a gente já falou, a gente mencionou ela por alto. No episódio a gente falou de interfaces gráficas, que é 40 anos do X. Não, gente, não é a letra X não, tá? É o X Windows System, né? Que é o sistema de gerenciamento de janelas que fornece uma base para interface gráfica para sistemas operacionais baseados em Unix, o mais conhecido hoje em dia no caso o Linux, mas tem não necessariamente Unix, né? Ele é disponível para outros tipos de sistemas operacionais. Mas alguém vai rodar X11 no Windows? Por mais que seja, a pessoa não roda nem o programa no Windows que a Microsoft não deixa? Imagina. Não, tem porte, aliás, tem porte do X para o Windows, eu já vi e já rodou, né? Ele tem um esquema de desenvolvimento muito diferente do que você poderia imaginar, porque interface gráfica, você imagina uma biblioteca, né, como por exemplo a GDI do Windows, que os aplicativos do sistema operacional, no caso Windows, chamam para renderizar seja o que for necessário. O X-Windows System, ele é um servidor. Os programas fazem conexão a ele como se estivessem acessando um servidor web, um servidor FTP, só que na máquina local. E aí que está o negócio, não necessariamente na máquina local. Com esse esquema você podia fazer terminais gráficos remotos. Sim. Eu usei terminal gráfico remoto na minha pós-graduação no final dos anos 90. Assim, porque a Universidade Federal Fluminense não tinha máquina o bastante para todo mundo trabalhar e tinha uns terminais gráficos. Ainda lembro de um terminal gráfico travando, aí um colega vira para mim, e agora, Ricardo, fazer? Eu falei, solução Microsoft, desliga e liga. Marquinhos, desliga e liga, vamos ver o que dá. Desligou. Eu saí para fazer um negócio, 5 minutos eu voltei, e aí, funcionou? Ele funcionou, deu certo. Provavelmente seus processos morreram, mas morreram de uma maneira benigna, né? Sim. Porque a conexão caiu e pá. A ideia é que assim, o X, ele, em cima dele, você trabalha com essa parte, como o Juan explicou, e aí você tem um gerenciador de janelas, que é o software que a parte dele vai montar e trabalhar com as janelas. E aí, cara, gerenciador de janela, você tem, você enche baldes e baldes de gerenciadores, né, criados para ele, e aí a gente poderia citar um caminhão ou dois deles hoje em dia, né? AfterStep Black Box, IceWM, aliás foi o primeiro que eu usei no Linux, Motif, FVWM, PWM, OpenBox, e vai por aí afora. A gente perde a conta de quantos gerenciadores tem. Usei IceWM, usei FVWM, usei OpenBox, usei as variações do OpenBox, usei o Window Maker há muito tempo, tem uma montanha
Esse é um drama que só quem tem histórico de brincar com várias distribuições de Linux diferentes, por exemplo, a gente, né? Tem. Pro resto do mundo, a gente está falando servo croata arcaico. Cara, tinha um gerenciador de janelas que ele botava a barra de título na lateral esquerda da janela. Era muito. Eu não usei isso. A barra era amarela. E ele tinha um que era o AMI-WM. Ele ficava com um cara do Workbench, do Amiga. Mas tinha esse que você botava a barra na lateral esquerda da janela. E o texto aparecia escrito, obviamente, ficava em pé ali, né? Mas assim, era muito louco aquilo. Aí depois teve o port, o XFree86, que foi usando Linux, depois virou o projeto Xorg, né? Hoje em dia o pessoal tá na tentativa de substituir ele pelo Wayland. Que tá e não tá, ainda estão fazendo lá o Wayland, ainda tem coisa que funciona, não funciona bem, ainda tem coisa que ainda engasga. Mas vamos andando. Vai andando. Bem ou mal, são 40 anos de legado, tem tudo que tá rodando ainda, né? Pois é, né? Você lidar com esse legado todo é meio complicado. Vamos falar de legado? O processador Intel 8088 completou 45 anos. Lançado no dia 1º de junho de 1979, o 8088 e a PX88 foi lançado, né? Justamente porque você tinha antes o Intel 8086, que era todo 16 bits. Só que o problema é que ele era caro. Eles fizeram o 8088, que o barramento de dados era 8 bits, porque ele é um processador mais barato de ser fabricado, mais simples de ser fabricado. Isso impactava na prática, ele era uma versão simplificada do 8086. E aí veio o 8088. Não, e o principal, a placa que você construía era mais barata também, porque tinha menos pino e trilhazinha correndo dentro dela. E você podia adaptar hardware existente por ser de 8 bits. O custo de você desenhar uma placa de expansão para um IBM PC ficava bem reduzido. Se vocês olharem lá no site do Museu Capixaba, o Flávio colocou uma foto do clone feito pela AMD, porque na época nada impedia que a AMD copiasse. Não, era Second Source. Ela era Second Source na época? Dos Estados Unidos foi. Ah, porque depois teve lembrar o seguinte, a Intel, nessa época aqui, ela não era uma meio fabricante fundo de quintal. Ela não tinha estrutura que é uma Intel de hoje, né? Claro. E era um processador tipo 29 mil transistores, gente. Não dava pra nada. Era muito pequeno. Endereçava no máximo 1 MB de RAM. Rodava no máximo a 8 MHz. Mas legal na matéria que eles colocaram na foto. Tem o AMD. Tem um que é uma cerâmica branca. Da Fujitsu. Tem um outro, um classicão. E tem um que nós falamos no último Repórter Reto, que é o NEC V20. Que fez aniversário recentemente. Esse é outro aqui de uma tal de Redis, que eu nunca ouvi falar. Teve além da AMD, da Fujitsu, da NEC e da Harris, teve da OC e teve da Siemens também. E a NEC teve duas versões. A NEC teve a versão oficial do 8088, né, e teve essa aqui que é a V20, que eles deram uma pequena mexida. Só que não avisaram, perguntaram pra Intel se podia fazer a mexida. Aí fizeram o vai que cola, né? Ver o que rola. A gente chama de V, ninguém vai perceber. Bota um V aí que tá resolvido. Então, assim, foi amplamente usado no IBM PC e no PCXT. Né? Foi o processador escolhido pela Intel, pela IBM, para equipar o seu PC. Na época, a IBM ela queria o Motorola 68000, mas como ele tinha acabado de ser lançado, a Motorola não garantia quantidade, né, como a IBM precisaria. Então eles ficaram na segunda opção, que era esse cara aí. A terceira opção, pra quem não sabe, é o TMS 9990. Não era um derivado de C80, não? Não, era o TMS. Era o TEX. Nossa. Era o processador do TI. Que era o que a IBM não queria. Com razão, né? Porque ele só endereça 64K. Aí a gente tem que ficar com algum equivalente de memory mapper até hoje. Cruz credo. Pois é. Eu fico pensando se ela tivesse pego os 68 mil em vez do 8088. Como é que as coisas teriam acontecido depois? Isso seria uma boa conversa para um futuro, quando a gente retornar aos episódios de What If. Seria uma boa conversa para pensar nisso. Como seria isso? Sim, o Ato está com saudade de ter um episódio com a gente. Pois é. E por falar em seres velhos, vamos para uma efeméride um pouco mais velha, mas que ainda não é a mais velha do episódio, que são os 50 anos do
da suíte de protocolos TCP/IP. E nós temos um vídeo. Só uma coisa, qual o problema dos 50 anos? É porque não é a mais velha do... Ah, tá. Pensei que você estava criticando até com 50, pô. Eu não posso criticar ninguém com 50 que tenho mais. Aliás, nós vamos aproveitar este curtíssimo espaço de tempo que toda a diretoria do Retrópolis está na mesma década, né? É verdade. Até o dia 29 de abril do ano que vem. Pois é. Estamos todo mundo na mesma página. No mesmo capítulo, digamos assim. E falando de pessoas na mesma página, nós temos reunidos no mesmo salão onde foi anunciado o protocolo TCP/IP, 2 dos criadores do TCP/IP, Vint Cerf e Bob Kahn, dando uma palestrinha lá junto com a CEO da Cisco e mais algumas pessoas relacionadas aí. Hospedado por alguém que fez uma efeméride no Repórter Retro passado, que é a IEE. Sim. Bem, a arquitetura TCP/IP basicamente definiu a internet como nós temos hoje, além de várias outras coisas, mas o que garante que as coisas funcionem, e é o que eu falo sempre para os meus alunos, e vou repetir isso esse ano quando chegar no capítulo de arquitetura TCP/IP muito em breve. Aliás, se alguém estiver ouvindo, vai sabendo da disciplina de redes, a gente está chegando lá. Falta pouco. Eu falo, a arquitetura é tão bem feita, tão bem pensada, que ela foi pensada para ser estruturada para segurar a situação em um país, uma rede, num país, que era usado em todo o planeta, que era usado em todo o mundo. E agora estão tendo que mexer no IP, porque está esgotando os blocos de IP. Mas assim. Agora não, esse papo tá desde 92. Sim, mas agora, efetivamente, o esgotamento de bloco começou em 2012. Aí eles começaram a migração para o IPv6. Eu sei. Eu lembro da tua... É só tirar os IP do celular. Só IP para todo mundo. É só tirar os IP de Stanford, né? Das universidades americanas de Stanford e Princeton, tem um monte de IP perdido lá que não pode ser usado. Mas, voltando aqui... Classe A? Classe A? Tudo classe A. Então, quando eu trabalhei na IBM, o IP do meu notebook era classe A. Pois é, né? O FRJ usava IP classe B nos laboratórios. Eu olhava assim, eu virei uma vez e falei, pra que isso? Ele, deram pra gente, eu vou fazer o quê? Eu vou jogar fora? A gente vai gastar aqui tudo. O administrador falou pra mim, fazer o quê? Eu também acho, né? Mas tá bom, né? Paciência. Mas... Você vai poder pingar até essa samambaia. Mas eu acho... Eu falo sempre isso, que eu acho um exemplo de coisa bem pensado, de arquitetura de protocolo bem pensada e bem feita. Assim, eu sempre me maravilho com a capacidade deles com o projeto, deles dois. Só lembrando que acho que é o TCP que... TCP que é anterior ao IP? Agora veio o branco na... Não, primeiro é o NCP. Acho que o IP é anterior, porque antes do TCP era o NCP. Porque um era de 69, né? Aí quando eles juntaram foi agora, foi nessa época, então 74. Mas eles só migraram completamente. Eles só 74, mas eles só migraram, abandonaram o NCP no início dos anos 80. Tá. Aí foi feita a migração, que era o anterior ao NCP. Acho que a última revisão do TCP, então, 81, 82. E a implementação foi feita na versão 4.4 do BSD, a primeira versão de implementação em sistema operacional. Inclusive, por essa e outros, que é dito que talvez o 4.4 BSD é tido como o sistema operacional mais importante da história da humanidade. Que várias coisas foram implementadas nele primeiro, que a gente usa hoje. E após Berkeley ter contratado uma consultoria para implementar o TCP/IP no Unix que eles usavam e não ter conseguido, e o Bill Joy tê-lo feito, né? Alegando que eu só li a documentação. Só isso. Vamos passar para a última efeméride que nós temos, que é a mais veinha. Isso, a Core Memory. 75 anos da memória de núcleo. Memória de núcleo magnético. 1949. Basicamente você fazia uma tapeçaria com umas argolinhas de ferrite magnetizáveis bem pequenininhas, e essa tapeçaria se transformava na RAM do seu micro. Isso, ajude o povo de TI a fazer miçanga. Isso, é uma miçanga. É o encontro da exatas com as humanas. Exatamente, RAM feita de miçanga. Por que ela...
foi a ideia, né? O pesquisador do MIT teve a ideia de fazê-la, né? Um professor do MIT, o Jay Forrester, porque a ideia é que a situação que eles estavam tendo era que trabalhar com válvula na época, convenhamos, complicado, né? Cada bit era um flip-flop e precisava de 2 válvulas. Aí ele passou com a ideia de armazenar na forma de campos magnéticos, né? Não mais usando a eletricidade, carga elétrica. Então a ideia, como falou, esses anéis de metal, cada um era um bit, né? E aí cada um pode ser magnetizado individualmente. Cada fio podia magnetizar, aí podia vir, fazer a magnetização dele dali do núcleo, e aí com isso ficava bem mais, no núcleo do anel ia ficar muito mais fácil fazer a representação. Podia diminuir bastante o tamanho. Claro que hoje em dia isso é impraticável. Mas isso claro que hoje em dia seria impraticável, né? Comparado com cada 2 válvulas serem um bit, já foi um avanço fenomenal. Sim, lembrando do nosso episódio sobre memória, esse cara... Eu não lembro desse episódio, eu não tenho memória dele. Ah, tá bom. Lembrando do nosso episódio sobre memória, se ficar sobre memórias em geral, esse cara tem uma curiosidade. A primeira, assim, é óbvia, uma vez que você gravou, o troço fica lá, né, ele não precisa de energia elétrica correndo para manter o estado. E a outra curiosidade é que... Ele é quase um SRAM, né? É mais um... Não, ele é mais um... Fosse um e-ink. Fosse uma tela de e-ink. A outra curiosidade, assim, para você ler o valor, você destrói o valor que está armazenado. Você tem que lembrar de gravar de novo. Para saber, foi a mais usada, mais popular até os chips de memória nos anos 70 chegarem, né? E tem uma curiosidade, uma guerra de patente, né? Porque o Jay Forrester teve ideia, mas houve uma discussão dele contra um físico que era o An Wang, que era um físico chinês-americano, sino-americano. Houve uma guerra na questão das patentes, no final das contas a IBM entrou lá para desapartar a briga. Foi lá, comprou os direitos do Wang, deu uma grana pro Forrest e acabou. Pronto, nem enche mais minha paciência. Ricardo, esse An Wang não foi o mesmo, Giovanni, Ricardo, esse An Wang não foi o mesmo que fez os terminais Wang, os periféricos da marca Wang que a gente conhece? Aí eu não sei. Ele era, na verdade, o Wang ele era chinês, naturalizado americano, era cofundador do Wang Laboratories. Acho que é ele mesmo, sim. Esse nome gerou muito fifth grade lá nos Estados Unidos, né? Porque o Wang é uma gíria para genitália masculina. A Wang existiu, a empresa Wang Laboratories existiu de 1951, ele foi um dos fundadores e ela chegou a ter 33 mil funcionários nos anos 80, mas ela, pelo que eu entendi, ela fechou as portas no meados dos anos 90, ela faliu em 92, depois ela digamos, deu aquela levanta, sacode a poeira da volta de cima, virou a Wang Global, foi comprada por uma empresa holandesa, a Jetronics, em 99, virou a Jetronics Nova América, depois foi vendida por uma outra empresa, a KPN, em 2007, depois que foi vendida para a Compucom em 2008. Mas vamos sossegar, porque a gente está fazendo um wiki-walk por voz, né? Vai e vem, é um vai e vem do caramba, né? Só vamos encerrar esse assunto da memória de núcleo anunciando que uns malucos resolveram fazer uma memória de núcleo do zero com as miçanguinhas de ferrite e colocar no Arduino. E nós estamos deixando o link aí para vocês se maravilharem. Nossa. Só passando também, acho que eram 512 bytes de memória, não 512K. 512 bytes de memória do mainframe aqui atrás da moça. 512 vezes 8 é um bocado de miçanga. Vai dar 2 a 12 de 24, vai dar 4.096 bits. É um bocado de miçanguinha. Cara, mas realmente fazer memória de núcleo ferromagnético ligar no Arduino. E aí, depois dessa, vamos levantar morto, vamos chamar Zeus porque tá brabo, cara. Rise from your grave. Nós temos como primeiro ressurreto um PC286 que tem algumas peculiaridades. Ele foi obtido pelo Tech Time Traveler, que já apareceu aqui algumas vezes, e ele é uma máquina
baseado em backplane. Ele foi fabricado pela Computerland, que era uma rede de lojas. Era a esperança deles para sair do buraco, mas não deu certo e eles entraram no buraco. Externamente é uma máquina, não tem nada demais, né? O curioso é que externamente ele é uma máquina como outra qualquer, né? Ele não aparenta nada diferente. A ideia deles era que a pessoa que tinha máquina 8088 fosse fazer um upgrade tirando a placa de processador, e como as pessoas faziam no tempo do S100, né? Sim. Tira a placa de processador, bota um outro processador. Só que ninguém queria ficar montando. Só maluco como a gente que gosta de montar e desmontar micro, né? Pessoas normais compram outra máquina e deixam outra encostada dentro do armário. Ou jogam pela janela. Ou vendem. É interessante que a máquina baseada no backplane é uma coisa. Não é uma ideia comum, né? Era uma ideia comum nos primórdios da computação no caso pessoal. Para PC. Sim, mas no caso para PC. PC não era uma coisa comum. Com certeza não. Na verdade, e ele não tinha muitos defeitos, na verdade, para ele voltar a funcionar. A fonte estava ruim, na verdade ele trapaceou, né? Ele pegou emprestado a fonte do BC88, que ele tem dois, né? Ele já tinha a versão 8088 e essa que ele está ressuscitando é a 286. Então, para ver se funcionava, para consertar o que precisasse consertar, ele pegou emprestado a fonte da versão 88. Ele conseguiu fazer um HDRLL voltar a funcionar só na base de lubrificação, e isso me deixou pasmo. Mesmo logo uma coisa, ele não usou manutenção percussiva. Ele fez manutenção aérea. A máquina morreu, ele ventilou e voltou a rodar. Ele precisa a máquina tinha um problema de temperatura, né? Sim. Que basicamente é isso, não tinha muito defeito. O micro em si é mais a curiosidade. Ele é bem mosca branca. Sim. Não, e tem uma outra curiosidade que ele fala que isso aqui é um lugar muito estranho para botar um botão de reset, né? Atrás do computador, que fica na placa onde fica o seu CPU. Na hora eu lembrei do Expert Plus, que o botão de reset é lá atrás também. O Expert cinza não tem botão de reset, tem? Não. Talvez em algum momento no futuro eu faça esse mod no meu, mas tudo bem, né? Segue o jogo. E aí nós passamos pro próximo, vamos fazer uma menção, que ele não aparece aqui há algum tempo, então não tinha que falar. Hello, Cave Dwellers. O RMC recupera um Teradrive. Né? Para quem não conhece, o Teradrive é o PC feito pela Sega. Ele tinha arquitetura PC, mas ele tinha também um Mega Drive embutido. Vale lembrar o seguinte, não eram duas placas separadas, como houve aquele micro montado pela Amstrad ou aqueles MSX com as duas placas separadas como o AX 660 e 990. Não, eram as duas coisas juntas. E ele era preto, lindo de morrer. O teclado era um Model M preto. Esse meio que ele foi montar. Esse meio que ele foi. É projeto também da IBM, né? IBM Japão. Tá? Sim. E assim, é um troço meio estranho que ninguém nunca entendeu direito por que eles fizeram isso. Ele não era usado para desenvolvimento? Ele não foi usado para. Não foi usado para desenvolvimento da. Não. Sabe, depois. Ele saiu 2 anos depois. Não, 2 anos depois que o Mega Drive foi lançado. Acho que o Ricardo está falando estação de desenvolvimento para jogos, para terceiros desenvolverem jogos para. Mas não, ele não servia para isso. Ele poderia ter sido usado para isso, mas não era o objetivo dele. A minha teoria é que a IBM tinha um monte de carcaça de IBM FX, que é o Júnior, que foi lançado lá, e não tinha que fazer com aquilo, ele soltou um caô pra SEGA. E a SEGA Otaira topou. Cara, mas é um gabinete bem diferente, um teclado tudo diferente. E pô, mandou fazer uma placa com tudo junto. E o pior, com 286 em 1991. Não, era um 286 e um 68000, tudo junto. Pô, quem que tinha estoque dos 286 mesmo? Quem comprou todo o estoque dos 286 alguns anos antes? A IBM? Nossa, quem será, né? Pois é, né? Mas mesmo assim, velho, eu acho. Não, é uma máquina bonita, mas é um tipo de linda. computador que você percebe literalmente. Não, linda se fosse um MSX. Você se pergunta, mas poxa, qual a função dela? Os defeitos que tinha na máquina também não eram muitos. Ele começou cheio de dedos. Primeiro tinha problema na fonte, teve que trocar alguns capacitores e um transistor de potência. Tudo bem, passou a dar a atenção correta. Aí,
os 5 volts na placa-mãe demoravam a subir, que é recap isso, né? Só que mesmo sem fazer o recap, chegou a funcionar daquele jeito, porque a tensão no barramento de 5 volts lentamente chegou até perto de 5 volts, 4.89, e a máquina funcionou uma vez. Na segunda vez que ele tentou isso, acabou porque os capacitores que estavam para morrer morreram de vez. Aí ele fez o recap completo, 60 e fumaça capacitores, aproveitou para fazer um recap no HD na esperança de fazer o HD voltar para funcionar, mas como ele não é o Tech Time Traveler, ele não conseguiu ressuscitar HD e ele teve que usar uma Picoman para emular uma HDs e disquetes a partir de imagens. Aliás, plaquinha deliciosa essa Picoman. Me deu vontade de comprar uma pro meu PCzinho 386X da Dell, mas deixa pra lá, calma, isto não é um momento para vem cá, Juan. Você comentou que ele começou todo cheio de dedos, né, para fazer a manutenção, e no final acabou com a manutenção, na manutenção percussiva mesmo. Ah, foi? Quando que foi isso? Em que momento que ele fez isso? Que ele começou cheio de dedos, depois ele relaxou, né? Eu complementei. E já foi pra manutenção percussiva. Pegou uma marreta e... Não chegou nesse ponto, não. Não chegou a esse ponto. Ele fez um procedimento bem invasivo que foi esse recap, né? Ele trocou 60 e fumaça capacitores na placa-mãe, né? Não é pouca coisa. Mas só que isso magicamente fez ele ganhar saúde. E aí ele começa a explorar a maquininha. Ele chamou a colaboração de um outro youtuber retro-australiano que já adicionei na minha lista. Britânico. Australiano. Então, australiano morando na Inglaterra, porque o RMC mora na Inglaterra. Ele mora na Inglaterra, mas esse co-estrela dele, ele mora na Austrália. E ele não é o mesmo, ele não usou o mesmo TeraDrive que o Neil, né, ressuscitou. Ele fez alguns demos nele, estimulado pela primeira parte do vídeo, que na primeira parte, na verdade, ele só conta a história do TeraDrive e nota que tem capacitores vazando na fonte. Todo o Rise from Your Grave acontece no segundo vídeo. Ele resolveu fazer uns demos para testar as capacidades de integração entre a parte PC e a parte Mega Drive. Ela é limitada, mas ela existe. Por exemplo, ele conseguiu fazer uma ROM de Mega Drive que lê mensagens dentro do BIOS do PC e consegue mudar o modo de vídeo. Ele não chegou a mexer na memória propriamente dita, mas talvez seja algo possível. E ele fez um programa no PC que recebe input do controle do Mega Drive e que toca música no PSG. E ele toca uma música de Master System no PSG. Talvez essas capacidades fossem mais aproveitadas se a máquina tivesse tido um pouco mais de sucesso, talvez sido lançada um pouco antes, usado um 386DX, né, no mínimo, mas isso é assunto pro ato, não é pra gente. Agora, sabe que aqui também tem PSG? Ou uma coisa semelhante? A máquina que nós vamos falar no próximo vídeo, do próximo vídeo, que é do Retro Helix, que ele constitui um 5P. Na verdade, o Sanko-P, ele não tem um PSG. Eu não sei por motivo ninguém nem resolveu enfiar um troço desse no MSX, tá? Porque ele tem um PSG da Philips que tem 6 canais de som. Sim. O Sanko-P, a gente já comentou em episódio que a gente falou do Spectrum, né? Ele foi o último canto do cisne da arquitetura. Foi uma máquina feita pela MGT, né? Esqueci o M que era Mark, Gordon. Esqueci que é o M, é o G Gordon. O G Gordon Technology. E assim, é muito raro aparecer um Sanko-P em vídeos de retrocomp, e esse apareceu. Eu falei, porra, vou ver esse vídeo. E a máquina já assim, uma coisa que me impressionou é como a máquina é fácil de ser desmontada. O cara virou, tirou 4 parafusos, levantou a tampa, a placa, tirou rapidinho, placa em forma de T, placa-mãe em forma de T. Ele inseriu ali, no caso, encaixa um drive. Esse Sanko-P tá com alguns problemas com o drive. Foi uma adição mais ou menos simples, não tinha nada muito sofisticado, muita coisa para resolver, foi mais limpeza. Algumas teclas falhando. Ele trocou a malha de teclado. Ele trocou o drive, botou um outro drive slim no lugar. Então é interessante que o drive entra e sai de uma forma muito fácil. Ele tem 2 slots para dispositivos na frente.
E você toca a tampa ali e depois ele mostra algumas coisas do Sankope, alguns demos, tudo, e inclusive mostra um hardware feito novo para ele, que dá suporte para você acessar o dispositivo de armazenamento de massa, como um HD, no caso por um cartão de memória, e esse dispositivo também tem uma porta Ethernet, só que ele não demonstrou. E aí o software ele carrega a partir do disquete, tudo. É um vídeo legal, sabe? Uma máquina que a gente comentou com um formato assim. O formato dele é muito pitoresco, né? Lembra Coupé porque é com um gabinete desktop com um teclado em cima. Imagina um desktop slim de PC com um teclado em cima dele. Aí, por design de engenheiro. Não, é alusão aos carros Coupé, né? Design de engenheiro, né? Então, assim, simples a manutenção, um videozinho curto que eu em particular gostei de ver porque eu não conhecia a máquina, mas uma coisa, como eu falei, uma coisa que me impressionou, a facilidade de desmontar a máquina e da manutenção nela. Claro que o teclado não poderia ser fácil. Então, é mais uma vez aquela quantidade absurda de parafusos na placa do teclado, e ele fez a troca da malha, porque uma parte do teclado não estava funcionando. Da membrana, né, para ser mais exato. Membrana. E aí, gente trocando, produzindo membrana de teclado para ele, então o que ele fez. Então, fica tentar consertar, não. Troca a membrana e vambora. Eu gostei da peça em 3D que ele fez para completar o furo do drive novo, né, que não tem o mesmo formato do antigo. Sim. Teve coisa que ele imprimiu em impressora 3D para poder colocar. Verdade. Essa máquina é bonitinha. Vocês repararam, vocês repararam onde está a interface drive, né? É frente esquerda, não é isso? Isso. Não, a interface drive está no drive. Ah, sim! Cada drive tem uma interface. Ele é que nem HD, vem com a controladora. Por isso que ele teve problema com o drive, ele ia com a manutenção, deu um problema lá, a cabeça soltou, aí ele, vou botar um outro drive no lugar, e ele desmontou, faz o esquema, e ele colocou procurou um drive de PC super slim para poder encaixar ali, porque ele entra como se fosse um cartucho na frente, né? Encaixou e tá resolvido. Eu achei a máquina, assim, achei bem legal. E tem no final do vídeo, tem alguns demos, alguns softwares que ele vai demonstrando, alguns jogos. Então tem o Manic Miner colorido, bem colorido. Tem mais alguns jogos que ele mostra lá, e principalmente demos pro Sankope que ele apresenta no finalzinho do vídeo. Giovanni, eu tenho uma pergunta, minha memória já costuma falhar, e ele menciona também o mapeamento de memória que ele tem, porque ele tem por padrão 256K, e ele faz um mapeamento em blocos de 16K. A gente chegou a mencionar esse mapeamento no nosso episódio. Não chegamos. Inclusive esse mapeamento, para alegria de muitos, ele é incompatível com os mapeamentos que tanto a Sinclair quanto a Amstrad desenvolveram para o Spectrum. O que acontece com isso é que ele não consegue rodar os jogos de Spectrum 128. Então ele só consegue rodar os jogos de Spectrum 400K. Teria que alterar o código em todos os lugares onde... Não sei se seria tão fácil quanto aquelas atualizações automáticas para rodar jogos de SGMI no MSX, mas resumo da ópera, essa é uma máquina muito bonitinha, muito legal, é um dos meus sonhos de consumo ainda não satisfeitos, e faz todo sentido que a placa-mãe dele seja em formato de T, porque essa máquina é um tesão. Meu Deus. Aí a gente já vai passar por uma máquina que não é tão pequena, né? Uma máquina que já é uma arquitetura um pouco maior, né? Que passamos por um vídeo do Adrian Black. Aliás, Adrian Black, que andou ultimamente, apareceu com uns clones. A gente nem comentou isso. Ele apareceu, se alguém viu, ele tava com uns clones de Apple II feitos no Brasil. E há máquinas ali que a gente suspeita que passaram por um certo laboratório de manutenção de hardware que fica numa certa cidade da Baixada Fluminense do Rio de Janeiro. Olha, tem máquina lá que tá com o Adrian Black, a gente olhou e disse assim, essa máquina, a gente conversou, falei, essa máquina passou pela mão do Ricardo Asen. Essa máquina foi FutuCAD. Essa máquina foi FutuCAD by Oasen. Tem que ver, acho que essa máquina passou. O Adrian Black passou, mostrou essas máquinas, mas ele tá agora com a sua, com o seu Centurion, né, que é o Plexus P20. Essa máquina...
O que é um Plexus P20? Conta aí. É uma máquina Unix, tá? Baseada em 68.010, para ser mais exato. Ele tem dois 68.010, só que um deles é o controlador de I/O e outro deles é a CPU propriamente dita para rodar os jobs de Unix, ou seja, FM7 Feelings, né? Cara, que gabinete. Muito mais que isso. E grande. Trambolho. Essas máquinas aí, elas foram muito comuns no Brasil, no final da década de 80, começo da década de 90, e elas eram chamadas carinhosamente de Super Minis. Eram vendidas pela Cisco, Meddata e outras que eram máquinas baseadas em 108.000 ou 386 e que rodavam algum Unix ou então rodavam Xenix, porque Xenix not Unix. Eu lembro dos Super Minis anunciado nas revistas como a Info, não a Info que veio da Exame, mas a Info do Jornal do Brasil, eu lembro. A Info é legal. A Info Carioca. Eu lembro dos Super Minis. Cara, que gabinete gigante. Okay. Eles eram, entre aspas, a evolução dos minicomputadores que eram vendidos no Brasil. Né? Esse bicho aí tem uma placa-mãe gigantesca em algum momento de algum vídeo você vai ver ele segurando a placa e, nossa, parece um monitor de 20 polegadas a placa. Ela tem uma interface SCSI, mas o HD é MFM, é HD de PC. E ele usa um conversor de SCSI para MFM que ele chama de Interposer Board. É uma placa fabricada por uma empresa chamada OMT, na qual também reside o controlador de flop. Né? Mesma coisa, é um flop de PC, mas que aparece como um flop SCSI para CPU. O HD é Fujitsu, ele conseguiu fazer a imagem desse HD, conseguiu dampar as ROMs, teve um pouco de corrosão da bateria, que ele foi lá e deu uma limpada na placa. Ele conseguiu encontrar um manual dessa Interposer na internet e, na hora de fazer a imagem do HD, fortes emoções, né? Porque ele só tinha uma chance, se desse qualquer problema no HD, porque essa máquina não existe a primeira que nós, habitantes do mundo moderno do século XX, temos dessa máquina é essa do Adrian Black. Não existe absolutamente nada, só existe aquele manualzinho da Interposer. Mas ele mas ele conseguiu fazer a imagem do HD, que funciona direitinho, não deu crash de cabeça, né? Nada disso. Ele começou a fazer o exame, né? Desmontou as duas fontes, tinha uma placa lá chamuscada por um resistor de potência que ele trocou, tinha alguns capacitores que o terminal tinha quebrado e estavam soltos, tentou ver a pinagem das interfaces seriais, não era padrão, e papo vai, papo vem, conseguiu aparecer a palavra Plexus no terminal, mas isso é só o começo. E só o começo já foram 6 vídeos. Não, 5 vídeos. Foram 2. Aí o cooler da fonte parou de funcionar por causa de não porque o cooler estivesse ruim, mas por causa de defeito no comando, né? Entre a placa-mãe e a fonte. Conseguiu consertar isso. Conseguiu dar o boot com o HD, entrar como usuário root, examinou o conteúdo da HD por um tempo e morreu. Aí nós temos o coestrelando desta saga épica, que é o Zag Electric. Meu. Claro, numa máquina desse tipo, você sabe que ele sentiu o cheiro das coisas que ele gosta e foi lá, né, pra tentar fuçar. Não fisicamente, né? Quem ajudou, além do Zag Electric, quem ajudou muito foi a comunidade de 68.000, né? Ele fez um grupo fechado, acho que no Discord, para examinar a imagem do HD e conseguiram achar uma partição, a sombra de uma partição não utilizada, com documentos, manuais. Ele conseguiu achar a maioria dos manuais da máquina. E acharam uma pessoa que trabalhou na Plexus. E um membro da comunidade... A pessoa foi gentilmente sequestrada e levada para cativeiro para explicar tudo que ela tinha a saber. Não, na verdade conseguiram muita coisa sem a necessidade dessa pessoa em particular. Porque o membro da comunidade conseguiu recriar o esquema a partir da documentação das ligações elétricas nos manuais. Descobriram o erro, que a CPU não enxergava a RAM por causa de um flip-flop com defeito.
teve erros ainda na interface multibus, né, que é o bus de expansão que ele usa. Descobriram comandos da BIOS para carregar o boot sem carregar o SO. Descobriram que tinha um help online por texto que se podia usar também. Usaram um utilitário para varrer o texto descritor do circuito e gerar algo parecido com um esquema, né? Um software em Python, esse mesmo camarada que fez. Nesse meio tempo, o chip do relógio de tempo real morreu, ele usou um chip padrão. Depois disso, ele apanhou para descobrir que a unidade de fita estava na controladora SCSI número 7, por isso que ele não conseguia acessar. Aí, pronto, aí ele conseguiu fazer o boot. Pode-se dizer que a máquina está funcionando, apesar de que ainda existem coisas a fazer. Por exemplo, fazer o flop funcionar. Ainda não conseguiram fazer isso. Eles precisam sanitizar essa imagem dumpada do HD para retirar nomes de pessoas e de empresas para poder botar na internet. Porque o sistema operacional está salvo, mas ele não pode ser colocado a público ainda, porque existe risco de haver um log lá do chefe comprando uma caixa de bombons para a secretária sem a mulher saber. E outra coisa que risco, não. E outra coisa que ele está querendo fazer é compatibilizar a BlueSCSI para não ter que usar o HD para fazer as experiências dele. Cara, seria muito bom. Você sabe que a história do Oliver North foi mais ou menos essa, né? Do Irã Contras? Eles mandavam os e-mails e apagavam. Mandavam os e-mails e apagavam, né? E aí, o que o pessoal do TI do Pentágono fez? Restaurou o backup. Aí todas as mensagens voltaram dos mortos. Mas esse negócio aqui, apesar de menos politicamente relevante, é mais obscuro, porque o que aconteceu é o seguinte: uma das partes, essa partição era para ter sido apagada, mas na hora de definir a partição nova, definiram com um início mais à frente e ficou espaço livre sem ficar usado. Foi aí que eles conseguiram restaurar os documentos. Ele estava subutilizando o HD. Mandaram o estagiário formatar o HD. E ainda bem que ele formatou errado. Porque graças a isso pôde-se preservar os documentos. Aí já foi tudo para archive.org e essa máquina agora, hoje em dia, é muito mais conhecida do que alguns meses atrás quando ele começou. Eu acredito que essa saga vai continuar. E já tá no MAME emulação com essas ROMs que ele dumpou. Ela roda um System 5, né? R2? Sim. System 5 Release 2. Se não me falha a memória, sim. Nossa, eu não vi o tempo passar. Foram 5 horas de vídeo e eu não vi o tempo passar. Na verdade foi um pouco menos de 5 horas, porque eu assisto em velocidade 1.25. 4 horas e 20 minutos. Levou 4 horas. E isso foi a parte do meu dever de casa que eu consegui completar. Porque nós temos uma outra saga épica, mas tão épica, que aqui nós só vamos dizer que ela existe e entrar nela só no próximo Repórter Retro. Porque porque ela tá rolando ainda. Não só porque ela tá rolando, mas são 6 vídeos e eu não consegui ver os vídeos. São vídeos do Valdemar Gomes, que é um restaurador nacional, que ele está raizando da Grave um CP500. E meu irmão... Da Grave não, do lixo, né? Sim. A parte 3 é só para fonte de alimentação. A 4 tem mais coisas de desafios e obstáculos a superar, que ele não diz qual é. Só na 5 a CPU começa a dar sinais de vida. E só na 6ª ele tem um sinal de vídeo. Só que com caracteres aleatórios. E tá desse jeito. Nós vamos deixar o link da playlist que ele tá fazendo. São 6 vídeos até agora, em torno de 20 a 30 minutos cada um. Ele não chega a ser um Adrian Black. E com certeza isso vai estar maior. Eu fiquei sabendo desse cara através da Melanie, ela que me deu a dica disso. É interessante porque é um processo de restauração feito no Brasil, né? Vídeo de restauração no Brasil, não é muito comum. Eu acho que é mais comum do que a gente acha, e o algoritmo do YouTube não entrega pra gente. A gente acaba não procurando, né? Mas é bem interessante, né, ver isso. Tem alguns outros canais de restauração, mas alguns pegam mais de videogame. Por exemplo, tem o velhinho dos games, de vez em quando aparece a restauração de algum micro, mas não é muito comum. O foco dele é mais videogame mesmo, mas de vez em quando tem de vez em quando tem algumas coisas, mas não é muito comum mesmo, não. Outra observação minha,
que eu não sei se é verdade, mas eu desconfio que seja, é que da cena retro brasileira, uma porcentagem muito maior é retro consoles em relação do que a porcentagem correspondente lá fora, Estados Unidos ou Europa. É verdade, eu acho que é muito mais foco em videogame mesmo. É muito onde correr. E quais os franks que nós temos? It's alive! It's alive! It's alive! Como é que é essa história do teclado alternativo pro Coco 3? Você que é o nosso especialista em Coco Residente? Bom, este camarada fez um teclado substituto, né, para você botar num Coco cujo teclado esteja ruim, mas ele resolveu melhorar o layout de teclado. Ele colocou algumas teclas em lugares duplicados que para poderem ser usados de um jeito ou de outro, e alterou as posições. Só que eletronicamente, né, em termos de sinal, ele é rigorosamente o mesmo. Você pode botar em qualquer Coco 3, pode botar até num Coco 1 ou 2, ele simplesmente não vai reconhecer as teclas novas, né, as de seta, as teclas de função, a não ser que você escreva software específico. Eu achei legal o nome do canal, né? La Coco Strangiato. No caso do Coco 3, a tecla Alt, F1, F2, né, e essa de controle de cursor, que são... que ele fez a coisa correta, né? Colocar como tem invertido no canto. Será que esse cara é fã de Rush? Você pode perguntar depois. Você duvida? Se o canal fosse All We Hear Is Radio Coco, ele seria fã de outra banda, mas não é. Ela Coco Strangiato. E usando, obviamente, tô olhando aqui, usou chave de teclado mecânica, né? Claro, se você vai fazer do zero, vão fazer um negócio bom, né? E o que é mais fácil. Também é o que dá pra comprar, né? É o mais fácil fazer hoje em dia. E agora vamos falar de pau. Opa! Madeira, é madeira. O cara transformou este camarada, que é o Did Somebody Say Retro? Alguém falou retro? Que ele não fica no YouTube, ele fica no Instagram. E ele transformou um Game Boy numa máquina de arcade. Chamou de Wood Boy. Que ele fez do zero o gabinete, serrando, fazendo todo o artesanato em madeira. Ficou realmente muito lindo, muito lindo. Ele fez uma abertura para você enfiar um slot para cartucho nele. Qualquer coisa que a gente falar aqui não faz justiça. Vão lá e vejam. E ele colocou uma telinha, uma tela grandona, claro, né? Sim, claro. Tá rodando no monitor. Eu acho que é um Game Boy Color. Não, é o Game Boy original. É o preto e branco? Não. É o preto e branco. Eu sei que tem uma interface que você consegue converter a tela do Game Boy para VGA. Não, é o original mesmo. Mas ele tá com aquela cor de LCD, aquele cinzinha meio verde. Nossa, eu tô me perdendo ver esse vídeo. Ele que no Instagram os vídeos repetem, e eu já tô aqui vendo esse vídeo de 2 minutos, faz uns 15 minutos. Chega. É por ASMR esse vídeo. Amei. E é Instagram, né? É um vídeo curtinho, é bem legal. E se isso é bonito, isto aqui é feio. É feio, mas é impressionante. O cara fez uma válvula do zero, usando um jarro de geleia. Porra. Aquelas discussões de fazer válvula aqui em casa. Ele colocou um filamento, colocou um catodo e o negócio funciona como diodo. Sim. Caramba, eu sei que isso não... Teoricamente não, na prática também. Ele não tá no escopo do nosso podcast, porque não tem nada a ver com nenhum dispositivo computacional, mas é tão bizarro quanto aquele negócio da memória Core Memory, de botar no Arduino, só que mais. Eu tinha que compartilhar isso com vocês, eu simplesmente tinha. Eu tinha que compartilhar, né? Esse eu tinha que compartilhar. TM Rubens Lobo. O cara fez uma válvula com um pote de geleia. Bate pra porra. Vamos passar então pros vídeos legais? Sim, nós temos para começar um vídeo que explica tudo sobre o emulador de x86 86 Box, que ele é
o emulador mais exato que existe para hardware de PCs antigos, muito melhor do que o DOSBox e do que outros, e ele mostra também como ele pode ajudar você a lidar com seus micros PC antigos reais, por causa da maneira com que ele consegue tratar imagens e etc, para você gerar um disco de boot, para você ter o caminho para levar um software, um sistema operacional de um lado para o outro, e ele conta a história dele de por que ele é mais bem feito do que outros. Praticamente a única coisa que ele não roda exatamente igual a um PC físico são aqueles demos malucos que botam mais cores do que devia no CGA, lembra? Daqueles demos que a gente falou. E mesmo assim não dá crash, ele só fica com um visual diferente. O PCM ele é mais emulador do que o DOSBox. É mais emulador no sentido de ele tá mais próximo do conceito de emulação, você pode escolher o hardware, do que o DOSBox. O DOSBox ele te dá uma caixa fechada. O DOSBox não chega, ele usa o sistema operacional com uma camada de abstração, ele não chega a simular uma máquina completa. Não. Isso que é bom dele. Pra quem mexe nessas coisas, é um vídeo altamente recomendado. E agora vamos pro lixo. Voltamos ao Retroman, ao RMC, ao Neil, né? Aliás, de novo nesse vídeo, Hello Cave Dwellers. E aí, no caso, podemos dizer Trash Dwellers, né? Hello Trash Dwellers. Essa é uma história triste, porque esse lixo não é um lixo, é um storage, mas a capacidade desse storage de manter a saúde das coisas preservadas nele foi bem menor do que esperado. Ele foi junto comigo... Pera, Juan, não é um storage. Aquilo é um monte de container. Um monte de container que o cara transformou alugou como storage e ele não foi feito para isso, né? Então as coisas que tinham lá dentro, tinha máquinas de arcade, várias placas, etc. Quem sofreu mais foram os gabinetes de madeira das máquinas de arcade. E isso causou particularmente dor no coração no Neil, porque ele tem essa missão de colocar arcades originais lá na caverna dele, que é aberta à visitação, né? Ele é um museu interativo que você paga ingresso e fica lá o dia inteiro mexendo nas coisas. Aliás, acho que tem ele fechou parceria com um sujeito, se me lembro bem, para montar um museu de arcade no primeiro andar. Sim, então já tem isso, sistema. Então já tem isso, é por conta disso. Cara, é muito arcade. OutRun, porra, a máquina do OutRun original é grande pra caraca. Operation Wolf. Tinha Gauntlet. Tinha duas máquinas de arcade de apostas, né, que também podiam ser usadas para um arcade de jogo normal, se não estivessem todas podres. Tinha Commodore Plus 4, vários, tinha impressora matricial, tinha um Time Crisis 2 do PS1 com pistola, tinha um Street Fighter 2 Champion Edition num gabinete de Marble Madness, tinha placas avulsas, né, sem o gabinete de Track and Field, Hyper Sports, Black Tiger, Bubble Bobble, Point Blank. O Bubble Bobble era pirata. Alguns jogos de Atari 2600 na caixa e um dataset da Commodore. É muita coisa, velho. E é uma pena que, assim, tava nesse estado de conservação tão deplorável, né? Não, e outra coisa, ele tava tudo só na metade do container, porque em algum momento ele resolveu usar a metade da frente para guardar os móveis de outra pessoa. Eles tiveram que tirar tudo isso que era de outra pessoa, recuperaram que tinha que recuperar tudo na parte de trás e depois botaram tudo de volta antes de fechar o storage de novo, para melhorar, né? Pois é, eu fico imaginando esses cartuchos Atari 2600, como é o estado que estão lá. Eu não cheguei nesse ponto do vídeo, não pra ver, mas os cartuchos do Atari 2600 deviam estar que nem na situação do que ficaram aqueles enterrados lá em Alamo Gordo, né? Foram desenterrados do aterro sanitário. Eu acho até que eles estavam bem de saúde. Quem sofreu mais foi a madeira. A umidade, né? Você vai mandar uma mensagem pra ele contar que aqui no Brasil a galera literalmente tacou fogo nos gabinetes de arcade porque pra reduzir o espaço. Mas aqui era um pirata, né? Não, também tinha original, né? Tem alguns originais. Ai, aí ele chora. E pior, vai chorar com toda razão. A gente já chora. Vamos passar para algo um pouco mais alegre, que é um vídeo sobre 10 fatos curiosos sobre o Turbo R do The Laird Slayer. Esse é um canal novo.
Eu vi esse vídeo. Esse canal eu já vi alguns vídeos dele. Esse vídeo, por incrível que pareça, eu não vi. Tá na fila. Nossa, que tipo de MSXero é você, Ricardo? O MSX enrolado. Vocês assistiram isso? Eu comecei a ver uma vida de um fato interessante sobre tudo R ali, falando. É o que a gente não sabe, né? Mas ele mostra muito software, né? Ele mostra Até software. que não é só de TR, né? Ele mostrou o Life on Earth. Pô, mas o Life on Earth não é exclusivo pra TR. Aí ele mostra por exemplo, ele mostra outras coisas, mostra alguns software da Robosoft, mostra o jogo, o port que estão fazendo do Planet X3, que o pessoal não contente de portar o Attack of the Petsky Robots para MSX, estão portando o X3, então teremos em MSX em breve um RTS. Mostraram o porte do Agony. Porte demo. E mostrou a Power Graph. Sim, a Power Graph da Tecnobytes aparece, inclusive, a partir do momento do instante 20, lá pelos 20 minutos e 20 segundos tem. Então, não, as coisas assim é legal, assim. Ele mostra o Sonic, aquele Sonic trágico de MSX. A Power Graph aparece nua e vestida, em 2 pontos diferentes. Ele aparece a versão 1 dela, a versão grande, e depois aparece a versão grande aparece com 20 minutos, em torno de 20 minutos e 20 segundos. A versão pequena, 100, aparece também, acho que aparece um pouco antes. Mas ele mostra coisas de MSX ali que não é exclusivo do Turbo R. É legal. Esse é um vídeo bom para mostrar para quem está entrando na comunidade retro, para começar a conhecer outros MSX que não são Hot Beat Expert. Sabe o que eu vou fazer? Na hora em que esse episódio estiver saindo, eu vou apontar este ponto do podcast pro Carlos Couto, o Kaká, para ele dar uma olhada, porque eu quero afundar ele nessa vida bandida que a gente tá. Eu quero estragar a vida dele como a nossa está estragada. Não tá estragada, não. Você que acha. Não basta a gente estar nessa situação, a gente quer enfiar o pé na cabeça e empurrar para baixo. Aí eu digo, como já dizia o sábio, não, o fundo do poço é um ralo. E já que o fundo do poço é um lugar escuro onde você não enxerga nada, vamos falar da tentativa do 8-Bit Show and Tell de mostrar um Oric 1 funcionando, só que ele tinha um problema. Ele não tem o material necessário para ligar numa saída de vídeo, então ele não sabe se ele está funcionando ou não. Resultado, ele operou o micro às cegas, catou manuais em comunidade na internet e como gerar som, e ele descobriu que ele está funcionando. O basic do Oric 1 tem comandos para tiro e para explosão. Se você rodar o comando explode, ele faz um tchum, assim, de maneira assíncrona, porque ele também tem um PSG. Ele tem assim, o Oric 1, o teclado é esquisitinho. É uma máquina simpática, mas eu acho o Oric Atmos mais legal ainda. Mais bonito, mais bacana. Mas é engraçado que esse micro, do tamanho que ele é, ele tem um alto-falante gigante ali dentro. O barulho dele é alto. Não, o engraçado é o nome dos comandos do Basic: Zap, Ping e Explode. Num você faz um, no outro você faz um ping, e no outro faz aquele boom de nave explodindo natural de jogo de 8 bits. Achei isso muito legal. E provavelmente algum tempo no futuro ele vai conseguir colocar o vídeo dele para funcionar e demonstrar o Oric na sua totalidade. Mas enquanto isso, nós temos a Sayaka contando a história do Apple I, e para isso ela convidou os criadores do Arduino. O Arduino foi criado na Itália. Nossa, estão chegando os arduinistas, estão chegando os arduinistas, né? Exatamente. Eu tenho um sentimento um tanto quanto não pelo Apple I. Acho o Apple I uma máquina só vale pela curiosidade de ter sido o primeiro, mas o Apple II eu acho uma máquina muito mais interessante, muito mais revolucionária. Acho que o Apple I eu sempre encarei ele como uma máquina que vale como curiosidade. Vale para conhecer o pessoal do Arduino. Eles contam que foram inspirados pelo garagismo da Apple. Eu só não gostei muito porque achei o pessoal muito fanzoca demais do Steve Jobs e menos fanzoca do que deveria do Steve Wozniak. Meio que me decepcionaram nisso. Achei meio coach, né, o posicionamento deles. Mas tudo bem. Não se preocupa, é italiano. Italiano escolhe muito peça, muito mal a quem admira. E esse último vídeo, nós vamos lembrar para vocês do nosso dever de casa não feito do CP500
porque o Valdemar Gomes, E o nome dela é Valdemar. no processo de consertar o CP500, esbarrou em que as ROMs estão provavelmente ruins, ele precisou regravar. E aí ele descobriu que o gravador de EPROM dele não grava EPROMs 2716 nem 2732, porque ele não tem a capacidade de colocar nem 21 nem 25 volts no pino de gravação da EPROM. Só chega até 18 volts. Mas o hardware interno dele tem essa capacidade. Então tem um mod que você bota um resistor, um interruptor, uma chavezinha para você conseguir gravar a EPROM, mesmo eles teoricamente não dando suporte. E com isso ele conseguiu gravar as BIOS dele, e no 7º episódio da saga do CP500 provavelmente nós vamos ver o resultado disso. E ficou como efeito colateral pra galera, se você tem um programador de EPROM ou tá pensando em comprar um programador de EPROM e não tá a fim de comprar os mais recentes e mais fera como o T56 que roda todas as voltagens, você tem como fazer um mod nesse mais barato para ele rodar essas EPROMs mais antigas. E fica aí a dica. Os caras são caros, né? Sim, você compra, acha esse que o T56 que grava todos os EPROMs sem precisar de mod, você acha no Mercado Livre por R$ 1.400. E se você acha que vai comprar na AliExpress e vir mais barato, aproveitando antes do imposto acabar, não. Achou errado, otário. Ele custa R$1.000 já, bem mais de $50. Ou seja, você vai ser taxado pesadamente e vai ficar mais caro do que essa versão que você pode comprar no Brasil, mesmo se você comprar antes de 31 de julho, que dia é 31 de julho? Nossa, é hoje! É hoje, é o dia em que o episódio está saindo. Então você tem mais ou menos 3 horas para decidir. Essa altura do campeonato tem um pouco. Essa altura do campeonato deve ter 1h30. Eu acho bom eu não atrasar na edição deste episódio, senão o pessoal vai ficar meio pau da vida comigo quando ouvir este comentário aqui. Não vai, não tem como você atrasar, porque se atrasar vai sair em cima da Retro Rio. A gente não vai ter, você não vai atrasar a edição desse episódio. Não vou, não posso, não vou. Vocês estão ouvindo isso no dia 31. Eu prometo a vocês, não vou deixar a peteca cair. Se vocês não ouvirem no dia 31, o episódio no dia 31, vocês batam no Juan, tá? Agridam ele, não tem nada a ver com isso. Certo, eu prometo não reagir. A gente passa o endereço dele pra você ir lá bater pessoalmente. Não, melhor, vocês vão na Retro Rio, vocês vão lá e agridam ele. De novo. Pois é. Vamos falar do Mano Parça. Brasil! Vamos falar do Mano Parça, porque nós temos uma coisinha muito legal que o Truco fez, que acredito que ainda não esteja na loja, mas grande chance de vocês que estão ouvindo agora, ele está na loja disponível para comprar. É um cartucho de Wi-Fi pro Odyssey, para ele carregar os jogos na rede. Ele mostrou isso funcionando na Rio Retro Games, da qual falaremos daqui a pouquinho. O cartucho, na loja de aplicativos. O cartucho é o Odyssey Vault. Estava à disposição no stand de experiência Odyssey, estava ao nosso lado, inclusive. E, cara, a ideia é genial, super simples e genial. Um cartucho com Wi-Fi, conecta na rede e baixa o jogo. E baixa o jogo puxa de um servidor na internet, baixa o jogo no Odyssey, carrega e vai embora. Ele é simples assim, é um Everdrive sem usar cartão. É Odyssey Play, ou Odyssey Store. Eles estavam falando lá aquele negócio. Aí você fica preso também ao que é produzido, que está colocado lá. Mas a maioria das pessoas vão querer jogar Come, Dinamina Encantada, que é o Pixex Pit, né? Senhor das Trevas. Senhor das Trevas, Fórmula 1, vão jogar o Interlagos, né? O Fórmula 1 deixa Interlagos e alguns assim, né? Alguns vão querer jogar o Hero, que aliás o Hero fizeram pro Odyssey, feito no Brasil. O Hero ficou bem bacana. Tá de parabéns o pessoal que produziu o Hero pro Odyssey. E assim, mas é uma ideia simples e genial. É um Everdrive sem cartão. Você não tem trabalho, você vai ter que conectar no servidor lá e tá resolvido. É claro, gente, deve ter um SP32 perdido lá no meio do rolo. É assim, muito legal o cartucho. A gente viu lá, comentou, falamos com ele lá na Retro Games, o qual falaremos em breve. E a outra coisa que tem para comentar é o seguinte. E aí, assim, eu tava assistindo um vídeo do canal do Lazy Game Reviews, né, do LGR,
que é um dos maiores canais retro do mundo. Ele tem mais de 1,7 milhão de inscritos no canal. Ele fez um vídeo comemorando os 15 anos do canal. Ele contando quando ele começou com 22 anos, não imaginava que isso fosse virar profissão, e hoje em dia ele tá vivendo disso, não sei o que. Ele não viveu tanto a época dos micros de 8-bit, tanto que o foco do canal mais é PC, ele foi estudando lá, tá? E ele falando como mudou as comunidades, como as coisas mudaram, né? Como foram as alterações, né? E ele vem falando, trazendo vários exemplos do que foi ao longo desses 15 anos. E assim, tô eu vendo o vídeo, né, assistindo, e de repente eu topo no vídeo, na altura do 15 minutos e 54 segundos, eu topo com uma cena que ele vai colocando, falando, e vão colocando imagens, né, ao mesmo tempo durante ele tá falando, na edição foi colocado, e aí colocam a imagem do jogo Incidente em Varginha. Pra quem não sabe, Incidente em Varginha é um jogo que está lançado pela Bitnamic Software, que é uma produtora metade portuguesa, metade brasileira, ou seja, uma pizza de 2 sabores, né, o qual a parte brasileira está à frente do nosso chapa de longa data, Marcos Garrett. Então, é uma produtora lusa portuguesa, né? É, uma portuguesa, brasileiro lusitana. Então, eu vi aquele vídeo e parei, cara, que isso mesmo? Ah, não acredito. Aí voltei um pouquinho, é isso mesmo. Aí eu mandei pro Garrett. Falei, cara, avancei até 15:54, sorria. Aí ele falou, eu já tinha visto, pô, legal, bacana, né? Consultando a gente, que legal. Então, assim, é interessante o vídeo que ele faz, esse apanhado, comenta dos últimos 15 anos, desde que ele começou o canal. Ele começou o canal 1 ano antes da gente começar com essa vida bandeira de podcaster, né? E a gente, obviamente, tem muito menos audiência com o LGR, mas, assim, é legal ver ele citando e mencionando um jogo, uma produção nacional, né? Com caixa, tudo bonitinho. Se vocês puderem, visitem lá o site da Bitnamic, né? Bitnamic Software, bitnamic.com.br. Vocês veem lá que eles têm disponíveis, eles têm lançado alguns conteúdos, lançaram revista, livro, tem lançado a revista Jogos 80, eles têm lançaram um álbum de figurinhas dos computadores e videogames dos anos 80 e lançado software, inclusive para várias plataformas. Lançaram coisas já para ZX Spectrum, lançaram a versão em cartucho do Amazônia, do jogo do Adventure do Renato e Giovanni, para MSX, lançaram um jogo para Atari, eles estão com um novo para Atari anunciando, Atari 2600, então dá uma passadinha lá, então prestigie também. Veja o vídeo do RGR, que é bem interessante, ele comentando como as coisas mudaram nos 15 anos, a análise que ele faz, não é um vídeo muito longo, recomendo. Vamos passar para os comentários? Sim. Comentários na primeira parte do nosso épico anual com o Peter Punk. A letra U nessa minha declaração é fundamental. E na parte A do episódio 153 nós temos, o único comentário do site é do Thiago Pexene, o meu velho colega de trabalho, dizendo que saudade do Peter Punk, e o Ricardo respondendo que a gente descongela ele todo ano só para esse episódio, e nesse momento ele já está de volta na animação suspensa dele, na cápsula, orbitando Júpiter. O Punk é quase o Soldado Invernal. Exatamente, só falta o braço mecânico. Pois é. Enquanto que no site, nessa mesma parte, o Thiago BM comentou: eu quero episódio de MSX1 com um Punk, mas eu acho que isso já existe, né? Já fez episódio com um Punk dedicado ao MSX1? Eu acho que não. Que eu me lembre, fizemos MSX2, 2 Plus e Turbo R, as máquinas, outras coisas relacionadas, fizemos o de projetos quase MSX, e agora foi do mítico, fantasioso e inacreditável MSX3, que, aliás, caros ouvintes, se vocês estão ouvindo isso aqui, espero que tenham ouvido, né, o que vocês mais ouviram é o Punk falando, né, o que é isso, meu Deus, falando do MSX3 do Nishi. Aliás, se vocês quiserem entender, dá uma olhada lá no domingo dos vídeos, a gente publicou um vídeo do Nishi dando uma palestra em inglês, num evento de usuários de MSX em Paris, que aconteceu agora em junho de 2024. Então dá uma pulinha lá, tem um vídeo aí falando em inglês. Pelo que eu percebi, até esse momento eu vi uma parte, tá plenamente compreensível. O inglês dele não tá... O inglês dele falado é melhor do que o inglês escrito, né, Giovanni? Uhum. Então, dá uma pulinha lá pra vocês saberem lá. Mas o que mais a gente ouviu era o Punk. Meu Deus, o que é isso? O que tá acontecendo? Eu acho que a gente não fez episódio de MSX1 com ele, não. Não tenho certeza, mas teria que pesquisar. E sabe quem mais fez essa mesma reivindicação? Nosso próprio secretário de Cultura.
Pois é. Eu falei para o pessoal comentar aqui que é um episódio de MSX com Punk, que tá certo. Ah, é. É, a culpa é tua. Foi você que atiçou a turba, né? Pois é, né? Não, e o Guilherme Mitchell não acrescentou, né? Eu quero episódio de MSX1 com Punk. MSX hoje, MSX amanhã, MSX sempre. Ah, eu vou mandar pra ele um disco do Sex Pistols. E o usuário Família Torres Garcês, eu quero a independência do Rio Grande do Sul, mas um episódio de MSX1 já serve, obrigado. Eu acho que esse comentário envelheceu um pouco mal. Mas o episódio de MSX1 já tá resolvido. A gente vai ver isso. A gente resolve um problema de cada vez. Fala. Pois é, né? E na parte B, né? Na parte B do 153, tivemos um comentário do nosso chapa Alexandre Lima, né? O Zanak é excelente. Eu comprei uma placa Expert 3 do Ademir, recebi e se mostrou uma placa bem decente. Só vendi porque peguei um Sony F1XDJ. Durante o tempo que fiquei com ela, não deu problema, ela é redonda. O Ademir tem o seguinte, aquela placa, eu acho que uma coisa muito legal que assim, o propósito daquela placa é ser uma placa didática. Se você olhar a placa, tá tudo escrito que você precisa para montar ali. Quais são os componentes, quais são os capacitores, o tamanho, qual a medida dos capacitores, tudo. É uma placa bem didática. Como ele disse, o propósito dele era que as pessoas fossem montando sua própria placa. Ah, não, eu vou comprar os componentes, vou montando. Meio que como é o ômega antes do ômega, né? Olha, o ômega antes do ômega. Pois é, então o ômega, a ideia do ômega antes do ômega, só que enfiando dentro de um gabinete de um expert, né? Então, essa era a ideia do Ademir. Mas eu acho que tem umas histórias, tem gente que pegou a placa e deu problema, umas coisas assim. Uma coisa que eu sabia, uma coisa que até o Alexandre Souza Tabajara falava: você quer montar para academia? A placa é bem feita, mas é o seguinte, não reaproveita componentes. Usa tudo que você puder de componente capacitor novo e de boa qualidade, para não ter dor de cabeça. Se você fizer isso, não vai ter problema. Eu tenho uma Expert 3 montada, uma máquina inclusive com a placa analógica trocada, então meu Expert tem saído desse vídeo, e até onde eu vou dizer para vocês, funciona muito bem. Entendeu? Eu só não consegui entender, ainda tem que resolver o negócio dele do turbo, quando eu não parei para ver. Pretendo fazer isso em breve, talvez no momento que vocês estiverem ouvindo isso, caros ouvintes, eu já tenha visto sobre isso. Mas uma máquina, para mim, assim, funciona muito bem. Não tenho que reclamar dela, não. É uma máquina muito bacana. Agora, é isso, né, que ele falou, mas ele trocou por um Sony XDJ. It's a Sony, né? Já tem isso, né? Os Sony são bonitos pra caramba, né? XDJ é uma máquina linda. Então é compreensível a decisão dele. E o que nós fizemos nesse meio tempo? Pois é. Primeiro a gente tem que mencionar no final de junho, no dia 23 de junho, tivemos a Rio Retro Games, no qual nós estivemos presentes. Conforme vocês já acompanham o nosso Instagram, viram um material lá publicado, né? Inclusive o famoso vídeo de traveling do Juan, né? Liga o celular e vai filmando, vai na porta, vai filmando, passando em tudo lá, que é muito legal, você tem uma visão geral do evento. Foi um evento bem bacana, bem legal. Estávamos lá entre pessoal, o foco obviamente mais retro gaming, mas nós estávamos lá presentes com um MSX, no caso um WSX MSX2 da Panasonic e um Atari 800XL. O evento foi no Clube Municipal, na Tijuca. Não, foi no Clube Municipal. No Clube. Me lembrar, no Clube. É porque o pessoal mataram tá? Então é Clube. Então foi um evento bem bacana, né? Vários lojistas presentes, nossos conhecidos. Então um abraço lá pro Franklin, tava lá, pra Melanie, estavam lá. Os micros eram minoria, mas estavam também, colocaram a sua presença. O já mencionado Truque, que estava do nosso lado junto com pegando carona com o pessoal de Odyssey para mostrar o também supracitado cartuchinho dele. Tinha um pessoal também mostrando jogos indie. E aqueles mods de gabinete de Nintendo, hein? Que coisa linda. Aqueles mods do Robson Costa, cara, parabéns, cara. Lindo aqueles mods que ele fez. Um trabalho de artista. Se vocês não viram, dá uma olhada no nosso Instagram, procura lá, tem... O Ram publicou um vídeo curto, mostrou foto, a gente colocou foto, muito legal. E assim, a exposição... E o Sávio com a tenda temporal dele. A exposição do Marcelo Sávio de videogames de primeira e segunda gerações ali, cara, assim, simplesmente impressionante. Na verdade, era a exposição do Sávio e Retro Games ao redor, né?
Uma coisa que eles têm interesse em fazer, que o Saulo e o Marcos Felipe têm interesse em fazer, é fazer um evento, a cada evento trazer a coleção de um colecionador. E eles já estão falando comigo, vem cá, a gente pode fazer uma exposição de MSX, hein? Vamos botar MSX exposto lá, hein? Vamos ver, hein? Ricardo, vamos conversar sobre isso. Eu falei, lá vamos nós. Eu acho que o tamanho da mesa do Sávio é mais ou menos o tamanho certo para você botar toda a tua coleção de MSX. Ou ainda vai sobrar MSX? Cara, só vendo. Os MSX em si não são micros grandes, né? Eles não ocupam tanto espaço. Eu estou vendo que daqui uns 2 anos essa rabuda vai sobrar para mim. Vai, pode ter certeza. Se eu for o próximo, pode ser que eu vou virar e vou dizer, chama o Juan na próxima. Aí, Cláudio, no dia que o Ricardo tirar a coleção pra apresentar, você vai e troca o segredo das fechaduras. Não, aí que tá, ela vai querer ir comigo. Vai ver, ninguém bota a mão nos micros. Só quem pode botar a mão e fazer alguma coisa com eles, alguma coisa drástica com eles, sou eu. Ninguém vai botar a mão neles, ela não vai deixar. Mas impressionante as coisas que o Sávio tem, cara. Ele não contente em levar um Odyssey 1, o primeiro lá da Magnavox, ele levou um clone feito na Espanha. Um clone espanhol, com caixa. Espanhol pirata. Exato, e com caixa. Ele levou um clone do Channel F da Fairchild. Aliás, eu tava vendo outro dia um vídeo de caçada da Retro Game. Os caras acharam aqui no Rio um cartucho de Channel F na feira. Eu olhei assim, o cartucho laranja, assim, do Channel F. Eu falei, gente, pegar esse cartucho e passar falar com o Sávio. Ele levou um clone alemão lá. Ele levou. Aí você pensa assim, é como ele falou, conversando rapidamente com o Sávio, como ele falou. A gente pensa que assim, entre o telejogo pro Atari seguiu direto. Não, cara, tem uns 20 Pongs aí feitos no Brasil nesse intervalo. Além, é claro, do Pong da Kibon, né? Quem não entender a questão da Kibon, vá lá e olha, não vou explicar essa história. Teve vários que foram feitos da Saber Eletrônica. Então, a Saber Eletrônica mandava o esquema, dava a placa para você montar. Ele estava com reproduções das capas das revistas. Muito legal. Grande ideia. Sim. Tem um que eu até ajudei ele a arrumar, que ele falou assim, sabe, você quer ver? Não sei, qual é a origem? Não sei. Como assim você não sabe? Você comprou? Não sei de onde veio. Não sei nem que máquina é essa, mas é um Pong. Eu falei, meu Deus do céu, que loucura. Foi foco de muita gente. Eu vi alguns vídeos sobre a Rio Retro Games, de alguns canais de caçada, canais que eu acompanho, e o pessoal filmou e bateu papo com o Sávio, mostrou tudo. Além, é claro, dos vídeos que o Juan fez, que foi bem bacana, que botou no nosso Instagram. Então, assim, foi um evento bem divertido. Eles vão ter um novo evento menor em dia 23 de novembro, também no Clube Municipal, só que numa outra sala menor, que aí vai ser... Essa sala foi grande, não chegou a ser o tamanho daquela quadra de basquete do evento anterior, que ainda era Canal 3, eles ainda não tinham feito o divórcio entre República Tcheca e Eslováquia, e este aqui não tinha um tamanho de uma quadra, mas era o tamanho de uma sala de dança, onde os velhos ficam cantando as velhas e dançando Bésame Mucho. Não, ali era um salão de dança que inclusive tinha o Catar lá fora, que era o baile dos cinquentões. Eu me senti incrivelmente ofendido por aquilo. Porque você não tinha um par pra dançar, né? Por isso você ficou ofendido. Não, porque não é porque eu tenho 50 anos que eu vou lá dançar no lar Julio Iglesias. Nos 50 você vai querer dançar o quê? John Travolta, né? Mas assim, o salão bem bacana. Foi bem legal o espaço. Eles vão ter esse evento novo no dia 23 de novembro. Vai ser num salão menor no clube. Aí o foco vai ser mais em campeonato, tudo vai ser um evento menor. E eles pretendem, no evento de dia 23 de novembro, anunciar a data da Rio Retro Games 2024. Lembrar que, então, assim, parabéns mais uma vez ao Marcos Felipe e ao Saulo Santiago pelo evento. Foi um evento muito bacana, muito divertido. Muito obrigado pela parceria. Então a gente teve direito a algumas credenciais gratuitas, a gente colocar lá, eles estiveram lá, foi muito disputado. Por exemplo, as máquinas de arcade eu não consegui chegar em nenhuma.
Eu consegui chegar no final, sentar, porque eles colocaram muito legal umas TVzinhas, aquelas TVzinhas temáticas. Então tinha TV do Ursinho Pooh, tinha algumas TVs com videogames ligados que o pessoal concedeu. Então eu consegui sentar e jogar um pouquinho perdendo Metal Slug, direto no Neo Geo AES. Eu consegui jogar um pouco na Pinball Action, né? Que é a única máquina de arcade na qual eu sou realmente viciado. Eu só consegui jogar um pouquinho ali, não consegui jogar nos arcades. Eles montaram num gabinete semelhante, num gabinete da Tartaruga Ninja, mas eles botaram rodando o Turtles in Time com 4 controles. Então tava sempre muita gente ali em torno. Eles disseram que eles venderam todos os ingressos. Foram cerca de 700 ingressos que eles colocaram à venda e venderam todos. Mais as cortesias, tudo. Foi um sucesso. Aliás, uma curiosidade, eu convidei dos ingressos, foi para uma amiga do trabalho, né? Uma professora que trabalha comigo, bem mais jovem do que a gente. Ela tá na faixa dos milênios. Aí quando eu encontrei com ela lá, oi Hanna, tudo bom? Ela, já gastei dinheiro. Aí eu falei assim, você tá chateada com isso? Ela, tô feliz, adorei. Brace yourselves, momento banana is coming. Exatamente. E ela se acabou gastando lá. O foco dela como coleção, ela até falou comigo, eu queria dar um jeito no meu primogênito, no meu Mega Drive tá com um problema. Eu falei, fala com a Melanie. A Melanie é a rainha da manutenção dos videogames, conversa com ela. Ela saiu de lá depois, já peguei o telefone dela, depois eu vou ligar pra ela, pra ver, porque é coisa simples. Ela falou que o problema do meu Mega Drive é simples, é rápido de resolver. Eu falei, ótimo, liga pra ela, conversa com ela. Mas já saiu. Sim, porque essa sua colega de trabalho tem as prioridades corretas na vida, Ricardo. O foco dela mais hoje em dia é Nintendo Switch. Nintendo Switch, desce, mas ela falou que tem que dar uma arrumada no meu Mega. E eu falei, beleza, vai lá, conversa com a Melanie, vê lá. E ela curtiu, adorou o evento. Ela adorou o evento, curtiu pra caramba. Foi bem bacana, assim, foi um evento muito divertido. E a gente completou o evento no final, porque caiu exatamente no dia do aniversário do João, né? E a gente foi jantar num restaurante de comida japonesa, onde o aniversariante não paga. Então o João, pelo menos, vamos comer comida japonesa, e o aniversariante e o João não pagou. Né? Eu já aproveitei essa promoção, você já aproveitou essa promoção, acho que o Rogério também já aproveitou essa promoção, não foi? Já, Cláudia, todo mundo já aproveitou essa promoção. A gente fica sempre procurando a data pra ver. Eu comemorei 2 aniversários seguidos ali, e no terceiro agora, nesse ano, eu achei que estava muito repetitivo, resolvi ir num rodízio de comida de festa, onde o aniversariante também não paga. Claro, porque aí é melhor, né? Aí melhora a coisa ainda. Então, sim, muito bacana o evento. Vamos sabendo, 23 de novembro vai ser um novo evento do pessoal que eles estão organizando, vai ser um evento menor, lá no Clube Municipal, numa sala menor, uma sala, acho que eles falaram um andar, não lembro. Vai ser um foco mais em campeonatos, essas coisas, mas vai ter espaço para expositores, tudo. Eles devem anunciar quando vai ter o próximo evento. Lembrar que por essa época, só para vocês saberem, o evento do Canal 3 de São Paulo vai acontecer, acho que no início de novembro. Não estou lembrando a data, já está com data. O espaço já está fechado. O Ricardo Wilmer estava lá presente, já comentou, já anunciou a data. Já falando de eventos, o encontro de MSX Jaú vai acontecer no feriadão do 15 de novembro. E a Retrocon, que é um evento menor, menos disputado, porque ele vai coincidir justamente com o maior evento de retrocomputacional mais importante da cidade do Rio de Janeiro, a Retro Rio 2024. Que começa depois de amanhã. Exatamente. Então, pessoal, Retro Rio 2024, 2 e 3 de agosto, sexta e sábado, no Cefet, Rua General Canabarro, 483 ou 485, não lembro o número. Entrada gratuita. Vamos estar lá das 8 da manhã das 9 da manhã até às 17 horas. Você é nosso convidado para estarem presentes. Garantido presenças confirmadas de Commodore 16, Commodore Plus 4, Apple IIc, MSX, presença não confirmada de X68000 e outras máquinas. Teremos alguns videogames, então vai ter Sega Dreamcast, vai ter um Sega Saturno aparecendo por lá, e é uma oportunidade para conversar, conhecer, ver máquina. E como eu falo sempre, a gente quer na Retro Rio trazer a maior diversidade computacional possível, para as pessoas poderem ir ver um monte de coisa diferente que não conhecem, não sabem o que é, não conhecem, ver isso funcionando e ficar lá embasbacado e vendo, cara, impressionante,
e tudo funcionando. Sabe o que mais? Tomei uma decisão neste momento. Eu vou levar mais um micro, vou levar o Matralice e vou ver se consigo carregar jogos de cassete dele, né? Sem cassete, né? Usando cabinho, levando no celular, que ninguém é de ferro. Então, ó, vamos ter um Matralice lá. Vamos ter um representante da estipe vermelha da retrocomputação. Vai ter um micro com caixa desenhado pelo quadrinista Moebius. Exatamente. Isso, e depois da homenagem sairemos do evento e queimaremos carros. Não queimaremos carros, porque nós não estamos em Paris. Mas também não vamos viajar na maionese galáctica como o Moebius faz nos desenhos dele, entendeu? Então, pessoal, convidamos vocês a estarem na Retro Rio. Já por essa altura já fechou a inscrição dos expositores, mas as inscrições para participantes estão abertas até o final do evento. Pedimos a vocês que façam a inscrição pelo Simpla. No nosso site está lá o link. É porque a inscrição é gratuita, mas a gente só pede isso porque a gente quer ter uma ideia de quantas pessoas foram, e a gente vai estar fornecendo um brinde para todos que forem. Receberão um brinde, vai ter um brindezinho lá para todos os participantes que forem, tem direito a um brinde que nós não vamos revelar qual é o brinde desse ano. Tá, mas todo evento a gente fornece uma lembrancinha para levar alguma coisa. Estejam presentes no evento, curtam, nos encontramos lá depois de amanhã. Eu sei que sexta-feira é um dia mais complicado. Sexta-feira a gente vai estar lá até as 19 horas. Então, mas eles pediram por conta da escola, para os alunos poderem visitar. Mas no sábado a gente vai estar lá aberto a partir das 9 até as 17 horas. Então, contamos com a presença de vocês todos lá, dando uma passada lá na Retro Rio, visitando e curtindo com a gente, batendo papo, vendo, mexendo, filmando, fotografando, se assustando, jogando. A gente estava conversando esse dia de botar o Flávio Bessa da Fidonet, que ia levar o BBS dele rodando no notebook. Aí eu estava até conversando com uma pessoa que vai levar o Apple IIc, ele falou, pô, vou botar o meu 2C para logar no BBS. Eu falei, eu vou levar o MSX e vou logar também. Ele, pô, maneiro, hein? Eu falei, a gente fica tocando, fica fazendo chat. Entra no chat. Se vocês conseguirem, eu vou querer fazer vídeo disso. A gente fez numa Retro Rio passada, eu e o Bafa. Eu e o Bafa fizemos. Né? Eu acho que eu filmei isso. A gente trocando conversa lá. Foi no Lar do Meia. Foi no Lar do Meia. Fizemos, entendeu? Então, estejam lá, esperamos vocês para vocês terem lá. Antes que alguém me pergunte, me lembrando, a MSX Rio não está com data fechada, mas a gente pretende que a MSX Rio seja em outubro, tá? Lá, de novo, na Nave do Conhecimento. Então, só para vocês saberem, já que eu mencionei outros eventos, só para lembrar que eu tinha esquecido de falar. A gente pretende que seja em outubro, mas a gente, por essa ocasião, a gente já está falando com o pessoal da nave para já fechar uma data, e eu espero que já na Retro Rio a gente já esteja anunciando a data da MSX Rio, tá? Então esperamos que vocês já tenham aí, nos vemos já a data do próximo evento. Mas no momento o nosso foco está sendo a Retro Rio, gente. Por favor, esperamos a presença de vocês. Reservem a data, estejam lá depois de amanhã, tá? E também no sábado, estejam lá conosco. Acho que é isso. E com isso nós nos despedimos. Obrigado mais uma vez pela sua audiência. E a gente se vê fisicamente depois de amanhã, se você for carioca, e se você não for carioca, a gente se vê no próximo episódio em agosto. Fui! Pessoal, só tenho a dizer, até a Retro Rio. Nos vemos lá. Fui! Até daqui a pouco, pessoal. Nossos episódios também estão disponíveis no Spotify, Deezer e Apple Podcasts. Não se esqueça de assinar a Retrobits, a newsletter da Cidade dos Clássicos, para ter no seu e-mail, toda sexta, as últimas notícias do mundo da retrocomputação. Fale conosco nos comentários das postagens pelo e-mail contato@retropolis.net.br e visite o perfil Retrópolis nas redes sociais. Como sempre dizemos, seu comentário é nosso salário. Obrigado por sua audiência e até o próximo episódio. Thank you.